Amém, igreja? Mais uma vez, bom dia, graça e paz. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 10. Quem for encontrando o livro já vai ficando de pé, em reverência ao Senhor. Vamos ler em pé, como reverência ao nosso Deus. Romanos 10, a partir do verso 13. Todo mundo encontrou? Hoje mais um culto de missão. Hoje temos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos e falarmos um pouco da nossa missão, daquilo que o Senhor nos chamou. Então peço que vocês nessa manhã aqui estejam bem atentos, estejam com os olhos e com os ouvidos voltados somente a este lugar. Amém? Romanos 10, a partir do verso 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te apresentamos este momento, ó Deus, apresentamos a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que em nome do Senhor, ó Pai, cada coração que está aqui nessa manhã, Pai, cada pessoa que está nas suas casas nos ouvindo, nos assistindo, ó Pai, possa entender aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã, Deus. Eu peço, Deus, que cada pessoa que está nesse momento conectada aqui conosco, ó Pai, neste culto, que está aqui presente, ó Deus, se concentre somente, ó Pai, na Tua palavra, Deus. Que qualquer problema, qualquer coisa que eles tenham a fazer ou resolver, Deus, que o Senhor possa, Pai, somente despertá-lo após esse culto, Deus. Que a concentração dele, que os ouvidos dele, que os olhos deles estejam aqui, centrados, ó Pai. Eu repreendo desse lugar, Deus, em nome de Jesus, tudo, ó Pai, todo espírito, tudo que não pertence ao Senhor, Deus, que somente o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja aqui nesse lugar, tocando em nossos corações, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém. Amém? Pode se assentar. Então, igreja, o texto bem subjetivo, né? A gente acabou de fazer uma apresentação aqui, que a gente poderia, se fosse dar um tema a essa apresentação, poderia ser o tema dessa mensagem, né? Como virão se não há quem pregue? O louvor iniciou assim. E a gente sabe que Romanos 10, do texto que a gente leu, ele pode ser considerado uma síntese da atividade missionária, né? A gente aprende com o ensino bíblico que para ser feito filho de Deus é preciso o quê? É preciso crer, né? Mas a Bíblia fala lá em João 1,12 que todos os quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, gente, sem esse processo, a salvação simplesmente, ela não acontece, né? Mas é interessante, é impressionante como Paulo nos desperta, através desse texto, que para sermos salvos, nós precisamos invocar o nome do Senhor, né? Para sermos salvos, é preciso que alguém proclame a palavra do Senhor. É preciso que alguém vá, se disponha a ir. E o processo aqui de ir, de proclamar a fé, ela é exposto nesse texto como nenhum outro lugar. Ela é exposta de uma forma tão tremenda, que se compreendermos essa lógica, entenderemos o quanto missões é um assunto de tamanha urgência,
o quanto missões é um assunto importante para os dias de hoje. O quanto missões, ela tem que estar cravada em nossos corações diariamente. Quem congrega aqui nessa igreja, quem vem aqui nessa igreja, a gente já sabe que faz parte do nosso nome. Missões, missão apostólica, né? Então missões é o nosso DNA. Missões faz parte de nós. E eu queria ler aqui um relato que eu pesquisando, estudando para essa mensagem, me lembrei que eu tinha visto e fui pesquisar novamente de um homem lá numa aldeia, lá em Papua da Nova Guiné. Esse homem, ele estava clamando e pedindo pelo Evangelho. Esse homem, ele estava necessitado pelo Evangelho. Então eu vou ler aqui essa carta. Foi uma carta que ele escreveu para um grupo missionário. E ele diz o seguinte, ele escreveu na sua língua, né? É o povo étnico Izarru, e o pessoal transcreveu para a nossa língua. E ele diz o seguinte: sim, escrevo-lhes porque tenho algo para vocês. Estou muito preocupado porque não estou seguro do que sucederá quando chegar a morte. Escutei de outra aldeia que tem a missão que agora eles sabem. Eu sinto por mim, porque não sei. Preocupa-me minha vida, por isso lhes peço, envie a missão para a minha aldeia. Os homens e as mulheres da aldeia de Izarru estão sedentos deste ensino que estará em nossos ventres. Por favor, tenham compaixão de nós. Temos ouvido que em todos os outros lugares da terra tenham falado de Deus. Porém nós, os de Izarru, não temos nada. Escutei que outros estão ouvindo esse ensino em outras aldeias, porém aqui não temos. Então assim, por favor, envie alguns para que aprendam a nossa língua e nos transmitam esse ensino, para que nós também possamos conhecê-lo. Por favor, mais uma vez ele diz, tenham piedade de nossas vidas. Não sabemos o que será de nós quando a morte chegar. Assim eu estou pedindo encarecidamente que venham onde nós moramos e nos transmitam esse ensino. Esse é o caminho acerca do qual eu escutei que se ouvirá. E por isso que enviei essa carta a vocês. Nossa língua não é difícil aqui em Izarru. Venham, por favor. Então, gente, essa carta foi escrita por um homem chamado Aiben Awar. Eu acredito que se pronuncia assim. E eu encontrei essa carta em um site, etnos360.org. É uma organização missionária onde eles vão aos povos não alcançados. Mas eu parei para refletir e pensar, nem todos terão a oportunidade de escrever uma carta, nem todos terão a oportunidade de dizer o sentimento que eles estão sentindo e a necessidade que eles têm pelo Evangelho. E isso me fez entender o seguinte: tem gente, tem pessoas, tem povos pedindo socorro, tem povos clamando pelo socorro, por um estilo de vida feliz verdadeiramente. A gente pode até ver várias pessoas aí, entre aspas, felizes, levando a vida bem resolvida, mas por muitas vezes mal por dentro, triste por dentro, sem entender de fato qual o sentido da vida e o que proporcionará a eles após que a sua vida se acabar. E em mais uma pesquisa eu encontrei no site do projeto Josué, ou Joshua Project, né? Que é da Missão Frontiers. Vocês sabiam que no mundo há 8,84 bilhões de pessoas, habitantes no mundo, 8 bilhões. Mas algo me impactou com esse número aqui que eu vou falar agora. Mais 3,44 bilhões de pessoas são pessoas que não são alcançadas pelo Evangelho.
fazendo um cálculo rápido, isso se remete mais ou menos a 42% de pessoas que não têm a oportunidade sequer de ter um cristão entre eles. E eu volto ao texto bíblico que a gente leu. E como crerão naquele que nada ouviram? A carta desse homem me faz refletir, me faz entender o quanto esse povo, eles se encontram na escuridão. Mas eu me lembro, e eu tenho a certeza, porque a gente vê e encontra na Bíblia, que se esse povo se encontra na escuridão, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é a luz desse mundo. Amém? Isso me faz pensar que esse povo, ele está sedento. Isso me faz lembrar, está escrito na palavra, que Jesus, ele é a fonte de águas vivas. E a Bíblia diz que aquele que beber dessa fonte jamais terá sede. Isso me faz refletir que esse povo vai ter fome pela palavra. Está escrito na carta dele. Isso me faz refletir e entender quando eu leio e saber de plena certeza que a Bíblia me afirma que Jesus, ele é o pão vivo que nos alimenta. Então, igreja, nós precisamos levar essa luz, nós precisamos levar essa água, nós precisamos levar esse pão para esse povo, nós precisamos fazer esse povo ouvir sobre Cristo, ouvir sobre Jesus. E essa é a pergunta que nos desafiam: como ouvirão se não há quem pregue? E pensando em missões como uma atividade vital da nossa igreja, como o nosso DNA, eu queria trazer essa realidade que nós acabamos de ver no vídeo, acabamos de ouvir através desse relato, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para nós como igreja. Eu quero afirmar a vocês, é nosso papel pregar o Evangelho. É nosso papel ir e fazer missões. E quem tem a oportunidade um pouco de conviver comigo, sabe que eu prego muito isso, falo muito isso, que por muitas vezes nós estamos parados e perdemos a oportunidade de conquistar uma vida, de conquistar uma alma, de resgatar alguém da escuridão. Falo muito que às vezes a gente pensa que fazer missões é somente atravessar o transatlântico. Eu creio que muitos vão ser chamados para isso. Eu creio que muitos vão ser levados ao sertão, vão ser levados à Amazônia, vão ser levados a lugares para pregar o Evangelho. Mas eu creio também que aqui nós vamos fazer missões. Seja aqui, localmente na nossa igreja, seja na nossa casa, seja na nossa escola, para quem estuda, faculdade, seja no nosso trabalho. É o nosso papel. É o nosso papel como igreja. A palavra diz que, lá em 1 Pedro, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o apóstolo Paulo também afirma lá em 2 Coríntios 5:20, diz que somos embaixadores de Cristo. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com minha esposa, do quão importante esse texto é. Somos embaixadores de Cristo. Todo mundo aqui sabe que o embaixador, ele tem a função e a determinação de representar aquela nação em um local que não seja a sua própria nação de nascença, né? E olha a responsabilidade que Paulo nos deixa quando diz que somos embaixadores de Cristo, de representar a Jesus na terra, a de zelar pelos seus interesses, a de convocar, a de convidar pessoas a se encontrar com Ele.
Todos que estão aqui são missionários. Mateus 28 diz: ide por todo o evangelho, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Fomos comissionados, porque o texto continua dizendo que ele vai derramar poder sobre nós, para que nós venhamos a proclamar o evangelho, a ter unção, a ter força, a ser determinado. Mas o que temos feito, igreja? O que temos feito como igreja? Eu pergunto nessa manhã, o que nós temos parado para refletir e ajudar alguém a conhecer a luz? Eu, essa semana, preparando essa mensagem, normalmente quando a gente, para quem tem a oportunidade de pregar, a gente quando prepara alguma mensagem, o Senhor dá alguns tópicos, subtópicos, e impressionante que o Senhor, nessa mensagem, Ele só me deu um tópico, um subtópico, né? O papel da igreja. Eu digo, Senhor, eu não consigo mais desenvolver, será que não é isso que eu preciso falar? Será que é isso que eu não preciso pregar? E o Espírito Santo ali confirmando, não, é isso. Mas eu quero que você passe para a igreja o papel dela. Eu quero que você fale para a igreja o papel de ser um missionário localmente. O papel de ser um missionário aqui. Quantos aqui tem alguém que vocês amam verdadeiramente, que ainda não conhece a Jesus? Eu creio que todos têm alguém no seu cotidiano que ainda precisam se render ao Senhor, que ainda precisam dizer e declarar que precisa viver na luz. Todos nós temos. E quanto de nós nunca, vou dizer nunca, porque eu sei que tem muitos que nunca fizeram isso, nunca abriram a sua boca para falar do amor de Deus. Olha, gente, um dia alguém se disponibilizou em orar por você. Um dia alguém se disponibilizou por entregar um folheto a você. Um dia alguém se disponibilizou em te convidar a ir a uma igreja. Um dia alguém organizou uma reunião familiar e pregou o evangelho. Um dia alguém falou para vocês: Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Jesus, ele tem um plano e um propósito tremendo na sua vida. E olha onde você está hoje. E olha onde você se encontra nesse momento, adorando ao Senhor, proclamando dentro da casa do Senhor, como acabamos de declarar nos louvores: poderoso Deus, vitorioso és. E será que isso não é tão maravilhoso, se esse local aqui tivesse repleto com seus familiares? Está vendo esses lugares que ainda não estão preenchidos? Pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, mas para isso a gente tem que se posicionar, para isso a gente precisa pregar, para isso a gente precisa abrir a nossa boca, para isso a gente precisa mudar o nosso comportamento, para isso a gente precisa passar para esse povo o quão Jesus os ama, o quão importante é estar na presença de Deus. E eu queria te despertar nessa manhã justamente para isso. Existem muitos povos que ainda não se encontram o evangelho. Existem muitas nações que são restritas à pregação do evangelho, e é dever nosso orar por elas, é dever nosso apresentar ao Senhor a nossa oferta e dizer: Deus, eu quero que vá até aquele povo ali a minha oferta e traga a oportunidade de missionários pregar o evangelho. É dever nosso. Mas é dever nosso também a gente cuidar dos nossos. É dever nosso da gente, quando tiver uma oportunidade, um almoço familiar de domingo, por exemplo, hoje, quando sairmos daqui, chegarmos na nossa casa, as nossas famílias, que por muitas vezes estão enraizadas em outras religiões, e a gente dizer: olha, eu queria falar algo aqui.
Eu te digo, sejam ousados e sejam usados pelo Espírito Santo, porque é através de vocês que eles vão conhecer o Evangelho. E eu peço ao Senhor, Senhor, derrama unção de ousadia nesse povo, derrama graça sobre essas famílias, derrama graça sobre este povo aqui, Deus, para que saibam a importância e o poder que eles têm na mão de proclamar o Evangelho. Quantos aqui trabalham diariamente? Normalmente uma jornada de trabalho começa de 8 às 18, não é isso? E quanto de nós passamos o dia, por muitas vezes em uma sala com 10, 15, 20 pessoas, e eles nem sabem que cristão nós somos, eles nem sabem de que igreja nós somos, eles não sabem nem que religião nós professamos. E você perdendo a oportunidade de ser luz, de levar a fonte da água viva, de levar o pão vivo que alimenta verdadeiramente. Por quê? Porque você se omite, porque tem vergonha, porque tem medo, porque acha que vai ser rejeitado. Precisamos despertar, precisamos acordar e entender a importância que nós temos, o poder que nós temos. Aí eu trago aqui para a igreja local, quantos serviços nós temos aqui, diariamente, semanalmente, no culto, e quantas oportunidades nós temos de trazer uma pessoa, ou de receber, ou de fazer algo a mais por uma pessoa, e nós não fazemos, nós não nos dedicamos a conquistar. Olha, gente, temos 3 cultos aqui, e por muitas vezes, principalmente os cultos tarde e noite, a igreja cheia, lotado de pessoas, e a gente não entende o papel de missionário que nós temos, de receber alguém bem, de abraçar alguém, de dedicar o nosso melhor serviço. Aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de transformação. E você é agente para trazer essas pessoas, é agente para despertar essas vidas, é agente para fazer com que as pessoas entrem aqui de uma forma e saiam daqui transformadas. Aqui do púlpito vai sair uma palavra abençoada, porque o pregador, ele vai estar ali se disponibilizando em dar o seu melhor. Vai estar passando a semana, vai estar passando o dia jejuando, vai estar passando o dia ali intercedendo por cada pessoa que vai entrar. Mas vocês que estão aí trabalhando, todos os ministérios que trabalham aqui, vocês também têm a mesma responsabilidade. Então, gente, é papel da igreja pregar o Evangelho. Mas como eles vão ouvir se a gente não prega? Como eles vão ouvir se nós não falamos? Como é que eles vão ouvir se nós não temos uma vida reta e íntegra diante de Deus, para que as pessoas olhem para nós e queiram ser um cristão como nós? Então, gente, hoje, como culto de missões, temos a oportunidade de nos despertar nessa manhã a conquistar os nossos, a orar pelos nossos, a fazer missões com os nossos, a ser um missionário na nossa casa, a ser um missionário aqui dentro da nossa igreja, a ser um missionário no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. O povo está precisando da luz do Senhor. Quantas e quantas coisas a gente vê, as trevas tentando se alastrar próximo a nós, e nós somos mais fortes. A Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina que maior é aquele que habita em nós do que habita no mundo. A Bíblia nos diz, como eu já falei aqui, que o Senhor já derramou todo o poder sobre nós. Ele só quer que a gente vá. Então, igreja, desperta. Vamos acordar.
Vamos nos despertar a fazer missões. Vamos despertar a ser missionários. Eu queria falar algo que eu vi hoje pela manhã. Eu acordei e fui olhar, o Senhor me despertou a olhar algo. Vocês sabiam que aqui em Alagoas existe cidade que não tem um evangélico sequer? Você sabia que aqui em Alagoas tem uma cidade que não tem uma pessoa evangélica? E a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Porque a partir do momento que nós proclamamos o Evangelho no nosso trabalho, uma pessoa vai se converter, vai viver o Evangelho e assim ela vai sucessivamente espalhando até chegar em todos os locais. É responsabilidade nossa de ir a esses locais também. Então, pregue o Evangelho, proclame o Evangelho, anuncie as boas novas. Saia daqui nessa manhã ciente de que a pessoa que passa o dia com você no trabalho, ela é importante para Deus. Saia daqui hoje ciente que a pessoa que você convive na sua casa e ainda não é cristã, é importante para Deus. Aquele familiar que você tanto diz que ama, é importante para Deus. Mas você precisa pregar, você precisa anunciar. Esse povo está sedento. Esse relato desse irmão lá na Guiné-Bissau é apenas um despertamento para nós. Quantas pessoas estão dessa forma como ele, ouvindo falar que do lado existe um evangelho pregado, existe pessoas falando, mas na casa dele, na vida dele, eles estão escuros, estão na escuridão, estão cegos, estão precisando se libertar. E por muitas vezes o inimigo não deixa, não dá oportunidade, não dá a força deles escreverem ou pedir, de dizer: fulano, ora por mim, cicrano, me ajuda. Eu vou contar um relato que eu tive uma experiência em uma ação no hospital metropolitano recente, e uma pessoa chegou até mim, doente, na cama, passando por sérios problemas de saúde. E a pessoa chegou e disse: meu irmão, muito obrigado, porque você se disponibilizou a falar do amor de Deus para mim. Eu estava cego, eu estava surdo, eu estava de uma forma que eu não enxergava e não escutava nada. E a partir da proclamação dessa turma, que vocês veem a cada 15 dias, o Senhor me despertou a entender o quão importante é viver para Ele. E aquela pessoa entregou a sua vida ao Senhor. E aquela pessoa disse: a partir de hoje, eu vou melhorar, eu vou restabelecer a minha saúde e vou fazer o que vocês têm feito. Eu disse: olha, irmão, é um prazer. Eu digo isso em todos os quartos, quem vai conosco sabe. É um prazer se disponibilizar às sextas-feiras à tarde e vir aqui falar do amor de Deus. Porque eu quero espalhar para o mundo aquilo que um dia alguém me contou, me falou. Eu quero contar para o mundo o amor que o Senhor me dá. Eu quero passar para cada uma dessas pessoas. E esse é o papel de cada um de nós. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. E eu tenho certeza que pregando o Evangelho, a gente vai multiplicar. Esse número de 3,44 bilhões de pessoas não alcançadas, ela vai diminuir gradativamente. Porque eu sou o primeiro a me disponibilizar, a orar mais, a jejuar mais, a ofertar mais pela missão. E aí, fazer a missão. Então, igreja, eu queria que vocês hoje entendessem isso. O papel da igreja é fazer missões, é ser missionária. O papel da igreja é amar o próximo. Pode ser que tenha alguém aí do seu lado, nessa manhã, que não conhece o Evangelho. E você pode olhar para ela e somente dizer: olha,
Jesus te ama. E o Espírito Santo agir e tocar no coração dessa pessoa. Então não fiquem calados. Não percam a oportunidade. Não percam o poder que vocês têm na mão. Usamos a boca para falar tanta besteira e não usamos a nossa boca para falar o principal, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas.